Vocês querem que seja colocado é como eram os quadrinhos ontem, como são os quadrinhos hoje e como provavelmente os quadrinhos serão amanhã. E depois eu fiquei desenhista profissional de quadrinhos em 1947. Mas os editores não acreditavam que um personagem brasileiro pudesse ter sucesso. Os professores eram contra os quadrinhos, os padres, a igreja, a escola, os parentes. Nós então fizemos pela primeira vez no mundo uma exposição de história em quadrinhos. Foi 18 de junho de 1951. No dia 18 de setembro de 1950, eu tinha desenhado os letreiros no show de inauguração da TV Tupi de São Paulo, que era a quarta televisão do mundo. E a nossa exposição de 1951, hoje, as enciclopédias dos Estados Unidos, da França, da Itália e da Espanha falam que o Brasil foi o primeiro país do mundo a fazer uma exposição de história em quadrinhos. Na Europa, na França, um movimento a favor dos quadrinhos. Imediatamente a Universidade de Roma se ligou aos intelectuais franceses e, de repente, o Pablo Picasso disse: a única mágoa que eu tenho na minha vida é de nunca ter feito em quadrinhos. O Federico Fellini falou que tudo que ele fazia em cinema, ele tinha aprendido nos quadrinhos. O Alain René tinha revolucionado o cinema. Hiroshima, meu amor, e no passado de Manebada, ele disse: tudo que eu faço no cinema é baseado em quadrinhos. Ou seja, o cinema revolucionário dos anos 60 tinha sido copiado das histórias em quadrinhos. Aconteceu que houve um movimento enorme no mundo inteiro e eu felizmente participei de todos esses movimentos, conheci todos esses grandes artistas, a maioria deles já era idoso e eles morreram. Os americanos ficavam surpresos de ver que os europeus estavam glorificando o trabalho deles e eles não sabiam que o trabalho deles era tão considerado. Então, quer dizer, os europeus se renderam ao conteúdo dos quadrinhos americanos. A partir de lá, então, o mundo inteiro começou a ver história em quadrinhos de uma maneira diferente. Mas no nosso tempo, era impossível acontecer isso. Bom, gente, então agora estamos aqui um pouco no improviso, né? Estou aqui ao lado do senhor Álvaro, ele que veio fazer uma palestra aqui no Anime Sanka Fest 2015, um grande profissional, que eu estou tendo a honra de conhecer hoje, que trabalha há muito tempo, há muitos anos, né, com os quadrinhos, e eu vi que o senhor comentou muito sobre a história dos quadrinhos, e seria o tema, né, a história dos quadrinhos antes e hoje como é que está, né? Assim, só para o pessoal saber em casa que está assistindo pelo nosso site, senhor Álvaro, o senhor comentou um pouquinho hoje no Anime Sanka Fest 2015 a respeito dos quadrinhos? Hoje eu falei que no tempo que eu comecei com quadrinhos, que foi em 1947, não existia campo para o quadrinho brasileiro. Os editores achavam que personagem brasileiro não tinha chance de conquistar o público. E felizmente a geração que veio depois de nós, que seriam o Ziraldo e o Maurício, eles provaram que o público aceitava personagem brasileiro. O Ziraldo com o Pererê e o Maurício com a Mônica, que aliás a Mônica está já no mercado internacional. Então, hoje em dia, há uma diferença no tempo em que os editores não acreditavam no quadrinho brasileiro, personagem brasileiro, e graças ao Maurício e ao Ziraldo, hoje em dia, os editores acreditam e buscam uma nova geração de quadrinhos. Então, um evento como esse, que tem muito jovem que gosta de quadrinho, que quer fazer carreira, eles têm a oportunidade de apresentar o trabalho deles e de repente emplacar, como já aconteceu. Eu ouvi na palestra que antigamente parece que eles queimavam os quadrinhos, professores queimavam os quadrinhos das crianças. Nos Estados Unidos houve uma campanha
do tempo do macartismo, uma campanha muito violenta contra os quadrinhos americanos. O Senado americano abriu um trabalho de culpar os quadrinhos pela delinquência juvenil. E aqui no Brasil, os pais, os mestres, os professores, os padres, a igreja, a escola, todos eram contra os quadrinhos. Eles achavam que quadrinho deixava a criança preguiçosa mentalmente, não lia livro, não estudava e ia terminar realmente sendo um menino vagabundo. Então, houve até casos em que professoras e professores confiscavam as revistinhas que as crianças tinham comprado para ler e no recreio eles incendiavam as revistinhas que as crianças tinham comprado com o dinheiro do pai e da mãe. Eu chamo isso de Fahrenheit 451 dos gibis. Naquele tempo não existiam as teorias de comunicação de massa, então nós falamos que o quadrinho tinha uma expressão própria. Só depois então que os europeus, 12 anos depois que nós fizeram uma exposição de quadrinhos na Itália, é que os intelectuais franceses, os professores da Universidade de Roma, começaram a falar da importância do quadrinho e de repente o Pablo Picasso disse: a única mágoa da minha vida é nunca ter feito uma história em quadrinho. E os grandes cineastas, como o Federico Fellini, falou que tudo que ele sabia, ele tinha aprendido nos quadrinhos. O Alain Resnais, que revolucionou o cinema com Hiroshima, Meu Amor, falou: eu me baseio nos quadrinhos para fazer cinema e acho que eu sou revolucionário no cinema. E essa exposição que o senhor citou, foi na Itália? É, foi na Itália. Foi a primeira exposição de quadrinhos que foi feita no brasileiro? Eles pensaram que era a primeira, aí eles vieram para o Brasil e ficaram sabendo que essa era a segunda, que o Brasil já tinha feito uma exposição em 1951. Então, eles sempre, hoje as enciclopédias dos Estados Unidos, da França, da Itália e da Espanha, registram que o Brasil foi o primeiro país do mundo a fazer uma exposição de história em quadrinho, nos termos em que o quadrinho é visto hoje. Quer dizer, não era uma exposição de desenho, era uma exposição falando que o quadrinho parecia cinema, parecia literatura, mas tinha uma expressão própria que somente quando vieram as teorias de comunicação de massa é que esclareceram a importância do quadrinho no século XX. E como que começou essa paixão pelos quadrinhos? Como que iniciou essa paixão pelos quadrinhos, toda essa vivência? Bom, quando eu era criança eu não sabia ler e meu irmão comprou aquele álbum enorme do Flash Gordon no Planeta Mongo, desenhado pelo Alex Raymond, e meu irmão ia para a escola, eu entrava escondido no quarto dele e ficava copiando aqueles desenhos. E aí eu fechava o álbum e ia embora, para quando meu irmão voltar da escola, eu estava na mesma posição em que ele tinha deixado. Um dia ele entra com um amigo e fala assim: meu irmãozinho desenha bem, quer ver? Mostra o desenho para ele. Então ele sabia que eu estava copiando. Aí o que ficou na minha cabeça foi assim: puxa, ele disse que eu desenho bem, então você desenha isso aqui, nem o Alex Raymond. E aí eu enlouqueci com o quadrinho, mas acabei indo para a televisão, para o cinema, para o jornalismo, para a literatura, para outros campos também. Eu fui professor da USP, me aposentei na USP, quer dizer, porque a origem dos quadrinhos me facilitou trabalhar em cinema, televisão, ou dar aula, tudo esse tipo de coisa que foi a minha carreira. Legal, quero agradecer a sua participação, dar os parabéns por essa trajetória. Eu confesso que não sou um grande conhecedor de quadrinhos, mas eu gosto bastante, mas eu sou um leitor, né? Mas eu não conheço toda essa história, né? Você é mais importante que existe nos quadrinhos. O leitor é mais importante do que o autor e do que o Humberto Eco e esses caras que ficam falando de quadrinhos. Qual o conselho que o senhor daria para quem quer ser desenhista hoje? Eu acho assim, eu daria o mesmo conselho que o Tolstói deu para um sujeito que pretendia escrever. Ele falou assim: escreva sobre sua aldeia, que aí você faz uma obra universal. Quer dizer, se o quadrinista brasileiro faz uma história sobre uma turminha de São Carlos, ele está fazendo uma história sobre as turminhas do mundo inteiro. Assim como o Maurício fez a Mônica, que é uma menininha de bairro brasileira, e ela é uma menininha igualzinha a todas as menininhas do mundo inteiro. Dá os parabéns para São Carlos de estar fazendo esse evento. Eu já estive aqui no Sesc, quando ele ainda era lá no mercado,
eu vim diversas vezes. Eu trouxe uma exposição que eu tinha organizado do Will Eisner no Sesc da Vila Mariana em São Paulo. Ele veio para o Sesc novo aqui, né? E trouxe também uma equipe de jornalistas e desenhistas que participaram, e eu estou contente que agora, de novo, São Carlos está fazendo esse evento. Eu espero que ele esteja aqui o ano que vem, e eu vou dizer que se tiver o ano que vem, eu vou convidar o Maurício para vir aqui. É isso aí então, beleza, hein? Obrigado e até a próxima então. Quem sabe o ano que vem também aí com a presença do Maurício. Do Frangia e do Bitu, que era uma bateria vertical. Quando eu vi aquilo no jornal, eu logo vi que aquilo seria um grande sucesso. Eu vi que o Maurício tinha uma concepção, ele tinha absorvido como é que os quadrinhos americanos trabalhavam, Luluzinha, todos os personagens estrangeiros, e adaptou para o Brasil, se baseando nas coisas dos filhos dele. E ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, o Ziraldo fazia o Tererê. Então, quer dizer, essas duas histórias em quadrinhos mudaram o panorama no Brasil, e eles então reconheceram que o Brasil tinha condições de fazer personagens brasileiros e ter um grande sucesso.